Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar pra gente começar a live de hoje. Ei, Gabriel, Maiara, tudo bem, gente? O que acontece? Na live da semana passada, eu falei bastante, né, sobre a questão de fronteira, o que pode acontecer, como, né, as nossas perspectivas aí. Falei sobre o agendamento do visto americano, mas essa semana eu fiz uma enquete. Nossa, eu tive muitas perguntas, muitas dúvidas, até algumas delas estão aí no nosso Stories, tá? Então, assim, quem quiser pode dar uma olhada lá, né? Eu tô aqui hoje justamente para isso, para esclarecer um pouco mais de perguntas, pra gente bater um papo, literalmente bater um papo. Então hoje eu vou responder aí muitos questionamentos, dúvidas de vocês, falar, né, sobre a agenda, de como que tá, o que que foi, ok? Hoje vai ser um papo mais descontraído, não vou vir com informação demais não, até porque a gente não tá tendo informações novas, né, com relação ao visto americano. Vocês viram aí que hoje saiu no jornal, até no G1, com relação à entrada de brasileiros, né, no Reino Unido, que foi restrita, né? Por enquanto, o governo do Reino Unido fechou as fronteiras para nós brasileiros e para mais 24 outros países, se não me engano, tá bom? Então, assim, isso é a maior novidade que a gente tem, né? Que é uma notícia que saiu hoje, tá? Bom, Marcela, ainda não foi cancelada, não, nenhuma das entrevistas de fevereiro, tá? Ainda não foram canceladas, e a gente tá muito esperançoso que não sejam. Talvez as primeiras corram mais risco, mas eu acredito que as coisas estão com a tendência de ir voltando ao normal, tá? Bom, e como é um bate-papo, eu vou tentar, né, ir respondendo aí a pergunta do pessoal. Eu vou pegar aqui um assistente para dar tempo de eu ler, porque passa muito rápido. Então, para eu ir tentando responder aos pouquinhos e deixando aí você ciente de tudo que tá acontecendo. Bom, parece que a partir do dia 26 de janeiro, gente, a gente vai ter notícia nova com relação à fronteira dos Estados Unidos, tá? Exigências de entrada, algumas mudanças, é o que eu fiquei sabendo, mas ainda não temos nada oficial, a gente não sabe exatamente o que vai ser, mas a gente sabe que vai ter novidade, tá? Então fica aí uma diquinha, né? Uma ponta de esperança para as coisas melhorarem, né? Então tá, vamos lá, eu vou começar então aqui. Vou colocar meu assistente aqui do meu lado para eu conseguir ver todos vocês, tá? E vou começar respondendo. Bom, boa noite para todo mundo. Bom, quem não me conhece ainda, né? Me apresentei, eu sou a Bia, viu, gente? Eu sou a Bia da Mundial Vistos. Sou eu que converso aí com muita gente mesmo. Sou eu mesma. Eu atendo cliente, tá? Também, se você quer ser atendido por mim, é só a gente combinar, marcar dia, horário. Faço atendimento à distância. Mas meu forte, eu fico no departamento de imigração, que é o atendimento a estrangeiros, tá? Mas eu faço todo tipo de atendimento. Faço questão de fazer até porque eu adoro. Bom, tem gente me perguntando aqui sobre a abertura dos consulados, né? A abertura é a pergunta que a gente mais tem. Mas a gente não tem certeza de nada ainda não, né, gente? A gente tá torcendo para que em fevereiro as coisas retomem, né, as rotinas, mas assim, acho ainda um pouco precoce que comece no inicinho de fevereiro, mas temos esperanças, né, quem sabe, semana que vem aí o novo presidente vai tomar posse, o Biden, e segundo ele, nós teremos assim, muitas mudanças, né, no quesito imigração, e eles são bem a favor, tá, da retomada das atividades. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer, né?
Os Estados Unidos está precisando de visita de nós brasileiros, né? Nós brasileiros passeamos muito nos Estados Unidos, deixamos muitos dólares para eles, né, gente? E adoramos, né, os Estados Unidos, a gente não pode negar. Bom, a Mayara tá falando aqui que ela tá pensando em ir para os Estados Unidos, entrando pelo México. É seguro? Tem o risco de ser barrado na fronteira? O que acontece, gente? Nesse momento, quem quiser ir para os Estados Unidos, né, e tem o visto de turismo, pode sim indo pelo México, mas de que forma? Tem que permanecer 14 dias no México e depois pegar um voo para entrar nos Estados Unidos. Porque o que acontece? Uma das exigências dos Estados Unidos é exatamente essa: brasileiros entrarem nos Estados Unidos, né, com destino aos Estados Unidos diretamente, saindo do Brasil. Então, é isso que eles não querem. Agora, se a gente fizer a quarentena em um país que não tem essa restrição, a gente consegue entrar, né? Agora, é difícil, porque quem quer fazer turismo não consegue fazer turismo muito tempo, né? Ainda mais com o dólar do jeito que tá. O dólar tá muito alto. Então, normalmente as pessoas queriam ir direto para os Estados Unidos, passar lá uma semana, 2 passeando e tal, né? Então, se ela tem que ficar 14 dias em um outro país, aí o período dela de lazer, de férias, acaba, né? Mas tem como, sim, muita gente tem feito isso. Até porque faz o período da quarentena num outro país, no caso aqui o México, que ela sugeriu, e depois entra nos Estados Unidos com mais de 14 dias, que já está fora do Brasil. Não vai ter problema, tá bom? Gostaria de solicitar pela primeira vez o visto americano. O consulado está fechado para as novas solicitações ou posso dar entrada? Então, essa pergunta é boa. Gente, o consulado está fechado temporariamente, sem executar nenhum tipo de serviço relacionado à entrevista de visto até 31 de janeiro, que é daqui 2 semanas praticamente, né? Mas os agendamentos, eles continuam acontecendo. Hoje, eu observei que a agenda, ela, assim, andou muito, inclusive, né? Então, a gente tá com agendamento aí, o Consulado de São Paulo, por exemplo, tá agendando para outubro de 2021. Então, o que acontece? A demanda de renovação dos vistos de 10 anos, ela iniciou em 2010. Eram muitos vistos. Na verdade, são, porque eles não foram renovados ainda por causa da pandemia. Então, os vistos que venceram em 2010, que estão vencendo em 2011, e ainda a demanda de quem quer tirar um novo visto é muito grande. Então, a tendência realmente é as pessoas que forem deixando cada vez mais para frente conseguir agendar somente pro final do ano. Eu tô falando o que eu vi hoje, tá? Então, assim, a agenda tá cada dia mais distante. A gente não sabe, né, não tem certeza se serão disponibilizadas mais vagas, né, após a abertura das fronteiras e a retomada dos serviços, né, de rotina dos consulados. Mas nós temos esperança que sim, que se disponibilizem mais vagas, tá? E se disponibilizar, quem é nosso cliente tá com a gente, você pode ter certeza que a gente vai te adiantar o máximo que a gente puder, porque isso é um desafio pra gente da Mundial Vistos, viu? Nós vamos fazer assim, com certeza. Bom, então fica aí a dica, se você tá com viagem, né, programada, querendo viajar em 2021, já corre para agendar seu visto, deixa garantido lá um dia, um horário para você, né, para fazer sua entrevista, tá? Porque tá ficando bem distante. Bom, o consulado canadense está fechado para turismo? Aqui, os vistos do Canadá, né, para entrada no Canadá, realmente eles estão restritos a vistos de estudos para algumas instituições, não são para todas, tá? Existe uma lista daquelas instituições que a gente pode requerer o visto para quem está indo estudar nelas. Então, tem alguns detalhes importantes, porque as fronteiras, elas estão abertas parcialmente, né? Para turismo, ainda não. Tá bom? Agora, o ETA, ele está sendo emitido, a gente pode solicitar, ele vai ser aprovado, né? Mas você não pode utilizar agora, porque você não pode entrar no Canadá
para fazer turismo nem negócios a princípio. A fronteira está fechada para esse tipo de atividade, porque não é prioridade, né, gente? Então, depois das vacinas aí, quem sabe? Bom, vamos lá. Deixa eu ver, tem mais perguntinhas aqui. É porque passa muito rápido, gente. Sobre o consulado canadense, alguma novidade? Eu acabei de falar, né? Isso. A novidade é que os VACs, né, os centros de atendimentos para coleta de biometria, eles abriram a agenda. Inclusive, nós agendamos bastante clientes agora para o final de janeiro, tá? Então, assim, as coisas já estão começando a reabrir aos poucos, mas ainda com restrições, ainda assim, parcialmente, né? Não abriu para todas as atividades, tá? Para todas as categorias de visto. Mas estão, né, cada dia dando um passo à frente. Isso é muito bom, né? Pra gente, pra todo mundo aí que tá começando a querer planejar as viagens de 2021, 2022, tá bom? Tem alguém me mandando um abraço lá de Marrocos. Muito obrigada. Bia, queria saber como funciona o visto para estudante para os Estados Unidos. Então, Amanda, o visto para estudar nos Estados Unidos, o primeiro passo é você fazer a sua matrícula numa instituição de ensino norte-americana. Então, primeiro você tem que ir lá, né, escolher a sua instituição de ensino, aplicar para matrícula. Eles vão te pedir uma série de documentos, você vai fazer a sua matrícula. Sua matrícula sendo aceita, né, aprovada pela instituição, eles vão emitir um documento, né, que é referente à sua matrícula, a carta de aceite e um formulário chamado I-20, que é um documento que é o que define que seu visto seja de estudantes, né, de estudante, que é a categoria F1, tá? E aí sim a gente pode aplicar para o seu visto, né, de estudante, que é um visto específico para estudar mesmo, tá bom? Então, o primeiro passo é contratar, né, saber onde quer estudar, qual cidade, contratar, fazer a matrícula, tá bom? Agora, o procedimento, ele é o mesmo dos outros. Tirar biometria, fotografia num centro de atendimentos, né, que é a primeira visita, depois fazer entrevista pessoal no consulado americano, tá bom? Aline, meu filho nasce em maio, tenho viagem em julho. Você acha que dá tempo de tirar o visto dele? Dá sim, Aline, né? Se as coisas voltarem ao normal, dá sim. Agora, eu te aconselho o seguinte, o que acontece? No momento, a gente não tem agenda para maio, não, para tirar um visto de uma criança. Uma criança que é um bebê que vai nascer em maio, você vai ter que correr fazer o passaporte dele. Né? O passaporte dele vai ter validade de 1 ano só. E aí você vai ter que nos procurar. O que acontece? Se a gente conseguir, né, encaixá-lo numa desistência para fazer a entrega da documentação dele em qualquer um dos consulados, porque a gente tem escritório, né, em todas as cidades que tem consulado e embaixada, o que acontece? Talvez a gente consiga, porque o visto, o tempo de processamento e entrega é 10 a 12 dias, tá? Mas o problema é realmente as vagas, né? Isso a gente não sabe ainda se vai ter mais vagas, mas a gente pode tentar fazer sim, vai ser um prazer. Vai ser um desafiador, mas vai ser um prazer. Porque a gente sempre trabalha em cima de desistências, né? E sempre acontece uma ou outra desistência, tá bom? Bom, boa noite aí. Eu precisaria tirar o visto americano para viajar em novembro. Está tirando? Então, visto americano para viajar em novembro. Olha, já tem consulado que o agendamento tá para novembro. Então, se você precisa de viajar em novembro, corre. Procura uma de vistos mais próxima de você. Né? A gente tem uma loja online também. A gente tem um atendimento à distância que é muito bacana. E procura a gente que a gente vai te agendar o quanto antes. Porque o agendamento já está por aí, tá bom? Então, se você quer realmente realizar essa viagem aqui... Amanhã já entre em contato com o consultor, tá? Especializado. Desculpa, o que fechou? Perdi aqui, não entendi a pergunta. Se quiser fazer de novo, tá, Diogo? Gostaria de solicitar pela primeira vez o visto americano. O consulado está fechado para novas solicitações ou posso dar entrada? Não, pode dar entrada sim. Na realidade,
ele não está fechado. Ele está fechado hoje, vou explicar de uma forma bem clara. Ele está com todas as entrevistas suspensas até dia 31 de janeiro. Só que o consulado, ele continua com as agendas liberadas pra gente agendar. Então, o que que nós fazemos? A gente prepara todo o requerimento, preenchimento, né, do pedido do visto, recolhe a taxa, paga a taxa consular e faz o agendamento para a vaga disponível. E aí, as vagas hoje que estão disponíveis, elas estão todas para o segundo semestre de 2021. Não tem mais nenhuma vaga disponível, e nem para renovação, nem para renovação, acredito que ainda tem em julho, se eu não me engano, em Brasília, uma coisa assim, tá? Mas pro primeiro visto, pauzinha aí, né, gente? Voltou. Eu acho que minha bateria tá um pouco fraca. São Mas Paulo, vamos lá. quando abre vaga? Tentando aqui, ó. Estão pensando em ir para os Estados Unidos? Eu já respondi. Aqui as renovações de fevereiro não estão canceladas. Nenhum agendamento de fevereiro foi cancelado ainda, tá, gente? Então, assim, no fundo, a gente tem uma grande esperança de as coisas voltarem ao normal em breve. Vocês organizam o trâmite do visto em Porto Alegre também? Sim. Gente, a gente tem uma unidade em Porto Alegre. Na realidade, a loja de Porto Alegre, o escritório mesmo, ele não está aberto ao público. Mas assim, os consultores estão trabalhando home office, tá? E é só entrar em contato através do WhatsApp, que vocês falam direto com o consultor. Com o Marcelo, com a Ana Luísa, tá bom? Então, você orienta quem quer dar entrada no visto? Já faço logo. Sim, a gente orienta. É o nosso trabalho. Eu, Bia, trabalho com isso há 20 anos, gente. Então, posso falar uma coisa pra vocês? A gente já tem uma situação, assim, no passado, parecida com essa, no sentido de agenda do consulado, sabe? Da agenda tá bem distante. Não pandemia, porque essa é a primeira. Mas assim, com relação ao trabalho executado e tudo, a gente já teve uma experiência bem parecida com essa que a gente está vivendo agora. Já respondi a Aline. Então, Jefferson, você também precisa tirar o visto americano para viajar em novembro? Pode nos procurar, que a agenda já está para novembro, tá? O caso de São Paulo só abre em setembro, consegue antecipar visto de turismo para os Estados Unidos. Então, olha só, a Mundial Vistos, a gente está com um serviço muito legal, que é o quê? A gente está trabalhando na antecipação da entrevista de vários clientes que precisam dessa antecipação, entendeu? Então, a gente tem uma taxa, né, uma taxa extra para isso, só para monitorar a desistência e encaixar essa pessoa. Essa pessoa aqui que está me perguntando, por exemplo, está com agendamento para setembro. A gente consegue adiantar sim. Tá bom? A gente vai adiantar para a primeira desistência e vai adiantando o máximo que a gente puder. Sempre que surgir uma possibilidade de adiantar mais, a gente adianta, tá? O consulado canadense está fechado para turismo? Sim, o consulado canadense não está recebendo solicitações de visto de turismo, tá, gente? Porque as fronteiras não estão abertas para entrar no Canadá para realizar turismo por enquanto, tá bom? Sobre o que você acabou de falar sobre o visto de estudante, eu queria saber qual o valor da taxa da escola, do I-20, pra gente ter uma noção. Então, Vitor, na realidade, quem vai te dar informações assim bem precisas com relação à instituição de ensino e tudo mais, são agências de intercâmbio, porque elas vendem os cursos. A Mundial Vistos não vende curso de inglês, né? O que a gente vende é assessoria pro visto mesmo, né? A gente faz todo o serviço relacionado à solicitação do visto. A taxa do I-20, que é a taxa SEVES, né, que é uma taxa recíproca para quem vai estudar nos Estados Unidos, quem vai solicitar um visto de estudos, que é o F, são $350 a mais. Então, você tem que pensar que para um visto de turismo, você tem um custo de $160 mais $350 da SEVES, no caso, contrata na gente nossa taxa de serviço. E você também tem os custos com a instituição de ensino, que eu não tenho ideia, né? Porque isso depende do curso, de onde, da instituição, enfim, né? Aí é melhor você procurar uma empresa especializada, né? Que vende o estudo.
E sobre o visto de estudante, posso levar a família junto? Então, Mayara, dependendo do tipo de estudo, sim, tá? Você pode aplicar para a família inteira, né? O titular é o F1 e os dependentes são o F2. E agora depende do curso que você vai fazer, o tempo que você vai permanecer nos Estados Unidos, né? Realizando esse curso, mas pode pedir sim, tá? O visto de estudos permite que você leve todos os seus dependentes. Consulado canadense. Já li esse. Deixa eu ver se tem mais aqui. Gente, tô procurando as perguntas, viu? Por isso que eu tô calada. Mas aqui é o seguinte, o que todo mundo tem que ficar atento nesse momento, que tá com interesse, né, de obter um visto americano ou renovar o visto americano esse ano de 2021, tem que correr. Porque a agenda, como já está para o segundo semestre, se você esperar 1 mês, 2 meses para iniciar o seu processo, ou então falar, vou esperar o consulado retomar a rotina dele. E isso pode ser prejudicial. Pode ser que você não consiga realizar a sua vontade de viajar esse ano ainda ou no começo do ano que vem, tá? Vamos lá, tem alguma agência na região da Zona da Mata? Bom, tem no Rio. No Rio tem. Mas aqui, Belo Horizonte, a gente faz atendimento à distância, viu, Frederic? A gente te atende super bem. Eu acho que é mais fácil do que... porque eu não sei qual vai ser mais próximo de você. Né? A gente tem aqui em Minas, tem Uberlândia também. Agora tá todo mundo em home office, então não faz diferença por qual, né, unidade física que você vai ser atendido. Se você quiser, você pode procurar a gente através, né, do 0800, nossos canais. É só entrar no portal. Lá também tem todos os WhatsApps, tem todos os contatos de todas as unidades. E aí você escolhe o que você achar aí, né, mais pertinente, mais próximo, mais fácil para você, tá bom? Meu agendamento para o visto americano está para o final de março em Recife. Existe possibilidade de adiar novamente? Já foi adiado 3 vezes. Aqui, a gente tem cliente que foi adiado umas 5 vezes, que tá com a gente, né, nessa luta desde julho do ano que vem, junho do ano passado, sabe? Abril do ano passado. Então, o que acontece? A possibilidade, né, de algum adiamento pro final de março, eu acho muito difícil. A gente tá com esperança de fevereiro, né, com essa vacina no Brasil iniciando, e nos Estados Unidos eles já, né, muita gente já tomou até a segunda dose, das coisas começarem a melhorar. O que tem que acontecer é o governo dos Estados Unidos sentir que a situação do Brasil com relação, né, à doença, ao contágio do Covid-19 está controlado. Se sentir isso, o governo, né, sentir isso, com certeza ele vai começar a liberar, assim, né, aos poucos, inclusive retomar todas as atividades. Então a gente tá com muita esperança que isso aconteça logo, viu? Gente, né, a gente é brasileiro, então a esperança é a última que morre, né? Então vamos lá, pensamento positivo, viu? Não sofre antes, não. Tem um agendamento para o meu filho, para o visto no início de março. E para os meus outros 2 filhos, para o final de março. Será que consegue adiantar esses agendamentos? Olha, vou ser bem sincera, sua data tá muito boa para março, né? Porque, como eu falei, até o dia 31 de janeiro tá tudo cancelado. Então, se tudo voltar ao normal em fevereiro, ou pelo menos na segunda quinzena de fevereiro, os seus agendamentos que estão para março serão dos primeiros, né? Então eu acho que você está bem atendido, né? Mas se você quiser que a gente tente, a gente pode tentar sim. Porque se os consulados disponibilizarem mais vagas para fevereiro, né? Caso fevereiro volte ao normal, aí existe grande possibilidade da gente te adiantar também, tá? Adiantar os agendamentos dos seus filhos, né? É Jones, não é isso, Danilo? Bom, o Frederic tá perguntando aqui qual que é o valor para monitorar vaga. Então, a gente tem uma taxa sim essa para esse tipo de serviço, né? Porque às vezes a pessoa ela mesma fez e tudo, só que ela precisa que seja adiantado urgentemente. A gente tem um departamento,
né? A gente tem algumas pessoas que ficam no sistema por conta, monitorando o dia inteiro. Então aparece, mas você nem pensa, vai lá e confirma, né? Para não perder a oportunidade. É uma taxa que vai depender de quantas pessoas, de quantos agendamentos, isso tudo a gente negocia, tá bom? Mas normalmente ela é de R$350. Até queria já agendar meu visto, mas sou estudante universitária e não tenho emprego. Será que consigo aprovação? Gabs, né? Aqui, tem muito estudante que consegue aprovação, entendeu? Se você tá numa idade de estudante, que você é dependente ainda dos seus pais, por que você não conseguiria um visto, né? O que vai acontecer? O oficial consular, ele vai avaliar a sua situação, né? Qual o curso que você faz, em que período você está, qual que é o motivo da sua viagem nos Estados Unidos, o que você pretende fazer nos Estados Unidos, né? Vai ser um bate-papo. E no momento da sua entrevista que a decisão vem. Porque ele vai querer saber um pouco sobre você, sobre o seu histórico, né, de viagens anteriores, qual que é o seu objetivo dessa viagem, por que você quer viajar agora e por aí vai. Mas se você estuda, isso já é um vínculo, né? Mas é o que eu falo, a análise ela é sempre de um conjunto de fatores, não é um ponto só. Então não tem como a gente falar, porque eu não trabalho. Eu não trabalho porque não é o momento de trabalhar. Né? Mas você é sustentado pelos pais, você é estudante, e aí sim, você também tem possibilidade de passear, de ir nos Estados Unidos, né? Se seus pais te derem uma viagem. E por aí vai, tá bom? A live fica salva, viu, gente? Olha só, todas as lives ficam salvas. Elas ficam salvas no nosso canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve no canal da Mundial Vistos. Ativa aquele sininho de notificações, porque tudo que é ferramenta nova, coisa nova, informação nova, a gente tem lá uma videoteca onde a gente coloca tudo. Gente, uma videoteca super rica, muito legal, muito interessante. Tem dicas, né, para não errar na hora da entrevista, tem erros que não podem acontecer. Tem tanta informação bacana que se você for lá e escutar os vídeos todos, aqui, te garanto que você faz uma excelente entrevista, tá? Bom, quem vai tirar o primeiro visto? Você acha que vai conseguir ainda esse ano? Está indo para os Estados Unidos? Viagem a turismo? Então, olha, se as fronteiras acabarem, né? Se as fronteiras se abrirem sem restrição, quem tem visto de turismo já vai poder viajar. Outra coisa, se eu penso, né, se as fronteiras se abrirem, eu acredito que os consulados voltam às atividades e eu acredito que hoje a gente está trabalhando com vagas restritas, né, até por isso que os agendamentos estão para o segundo semestre. Pode ser que disponibilizem mais vagas e aí sim, eu acho que consegue viajar sim, tá? Afinal de contas, né, as vacinas estão indo aí até, sei lá, meados de abril, maio, já tem muito, nos Estados Unidos, o bobear já vai estar praticamente vacinado até o meio do ano, né, não sei como que vai ser, a gente tem que acompanhar aí as notícias, mas eu acredito que sim, né, a gente tem muita viagem programada aí pro segundo semestre, viu, gente? Cliente com passagem comprada e tudo mais. Bom, a Paty está perguntando se a gente atende em Goiânia. Gente, Goiânia a gente não tem unidade física não, mas a gente atende Goiânia sim, tá? Inclusive atende muito. Outro dia eu fiz um visto para Portugal do pessoal de Goiânia e foi super bem sucedido, visto de estudante, foi tudo aprovado. Inclusive elas já estão em Portugal. Tá bom? Se eu alterar o DS-160 no agendamento que já tá feito, eu tenho que fazer um novo agendamento? Tô com medo de perder os dias. Não, olha só, gente, quem tá com isso, porque isso vai ser um problema de todo mundo. O DS-160 que você utilizou para agendar, sei lá, em outubro do ano passado, tá com informações ultrapassadas, não tem problema. Preenche um outro
DS-160, preenche, ó, imprime a confirmação e leva, no dia da sua entrevista, leva junto. Porque se na hora lá do centro de atendimentos que você vai primeiro, eles questionarem alguma coisa, o motivo é a pandemia, né? Que não tem jeito, você fez seu agendamento lá no ano passado, então não tinha como alterar, senão você perderia sua data de agendamento. Mas você trouxe um outro DS atualizado. E aqui isso é o que vai acontecer com a maioria das pessoas, tá bom? E inclusive, vou te falar mais, já mandei e-mail pro consulado sobre essa situação e eles me responderam assim, que o ideal é a gente levar, né, juntamente o antigo, uma confirmação com as informações atualizadas, tá bom? E aí você não precisa reagendar, mudar nada. A live vai ficar salva sim, eu já falei pra vocês, né, no nosso canal do YouTube. E aqui, tá, no Instagram, ela também fica salva. Quem vai tirar o primeiro visto? Você acha que vai conseguir ainda pra esse ano? Vai conseguir sim, se Deus quiser. Gente, nós vamos conseguir, a gente tem que conseguir, a gente pode desistir não. E continuando a minha pergunta sobre o visto de estudante, já tenho visto de turista. Se caso meu visto de estudante for negado, perco o que já possuo? No caso de turista, não perde. Ô, gente, visto, ele é o seguinte. Eu vou contar aqui normalmente, tá? O visto, ele é para o objetivo da sua viagem. Então, se o meu objetivo hoje é fazer turismo, eu fui lá, solicitei um visto B1, B2. Daqui a 2 anos eu resolvo estudar nos Estados Unidos. E eu vou lá e solicito um visto F1. Então, o meu B1, B2, que vale 10 anos, continua valendo os 10 anos para fazer turismo. Por isso que eu tive que tirar um novo para estudar, né? Porque o outro não me permite estudar. E aí, eu tirei um visto F1 e vou estudar. Estudo e volto. E de repente eu chego no Brasil, penso uma série de coisas, agora eu quero fazer um programa de trabalho com isso, com aquilo, eu acho que eu vou aplicar para isso. Fui aceita, é um visto J, pode tirar o visto J. Provavelmente o F já não vai estar valendo mais, porque a validade é mais curta, né? Porque o visto normalmente é de acordo com o período que você vai estudar, que vem no I-20. Então assim, você pode ter no seu passaporte vários vistos americanos de categorias diferentes, tá bom? Inclusive, tô falando assim, se eu tivesse com meu passaporte aqui, abrir pra vocês, né? Não, pode ser vários, tá bom? Agora, né, você falou isso aí, agora eu vou falar uma coisa. Uma pessoa que vai para os Estados Unidos como turista 5 vezes por ano, e aí acaba permanecendo mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil em um ano. O que isso caracteriza? Caracteriza turismo ou caracteriza residência? Né? Isso vai causar dúvida pro oficial consular, não vai avaliar? Então, e aí, como você ama os Estados Unidos e fica muito tempo nos Estados Unidos por ano, aí você resolve tirar um visto de estudos para não ter que ficar indo e voltando. Aí você vai lá no consulado, né, faz uma matrícula, tem um I-20, vai lá no consulado. Quando o oficial consular ver o seu histórico de viagens, ele pode entender que o seu interesse é realmente de residir nos Estados Unidos, não é para estudar, porque com o visto de turismo, você já permanecia mais tempo lá do que aqui. Aí o que acontece? Ele pode sim negar o seu visto de estudos e cancelar o seu visto de turismo. Então, gente, muito cuidado numa situação dessa, tá bom? É porque o oficial consular que ele tá ali avaliando sua situação, ele vai avaliar de acordo com o ponto de vista dele, você concorda? E ele tá fazendo o quê? Ele tá protegendo o país dele de imigrações irregulares. Então, se ele perceber que existe ali uma intenção de imigração regular, o que ele vai fazer? Ele vai indeferir, tá bom? Bom, vamos lá. Nossa Senhora, eu vi tanta pergunta correndo aqui. Oi, gente. Aqui, ó. O percentual de vistos negados aumentou muito? Aumentou muito. O que é isso? Alguma fica para quem for tirar o visto americano de turista pela primeira vez? Bom,
A pessoa que afirmou que o percentual aumentou muito. Como que fica? Eu não entendi a pergunta de baixo. Mas enfim, gente, o percentual de vistos negados realmente aumentou. Né? Aumentou em 2019, 2020 nem teve quase, né? Não dá nem pra gente tirar uma média aí. Mas por que aumentou? Porque o poder de compra do brasileiro diminuiu. Vocês concordam comigo? Então o que acontece? O Brasil passando por esse momento de crise, né? O brasileiro, muito brasileiro desempregado. O que acontece? Realmente tem muito menos brasileiro com condições que conseguem comprovar, né, o vínculo forte com o Brasil e assim, né, ter o visto aprovado. Mas, sinceramente, na Mundial Vistos a gente tem um índice de aprovação gigantesco. Primeiro, porque eu acho que é o tipo de cliente mesmo que a gente atende. Outra coisa, a forma com que a gente orienta nossos clientes, a forma com que a gente prepara nossos clientes para uma entrevista, né? Com relação ao preenchimento de tudo. Então, assim, a gente tenta, né, diminuir o risco de negativa do visto do cliente da Mundial Vistos, assim, ao máximo. Agora, é claro que todos nós temos um risco, né? Corremos um risco de uma negativa, tá? Independente de qualquer coisa. Que eu já vi casos de pessoas assim, que declaram muito dinheiro, que não tem uma situação financeira muito boa, que não sei o que, tal, e teve o visto negado por algum motivo. Assim como eu também já fiz vistos de pessoas mais humildes, com um salário bem mais baixo, que assim, a gente fala, ai, nossa, né, as chances dele é bem menor e a pessoa consegue. Entendeu? Por isso que eu falo, a decisão de aprovar um visto ou não, ela é do oficial consular, ele precisa sentir em você se a sua história é genuína, é verdadeira, se você realmente, né, passou para ele a certeza de que você vai realizar aquilo ali que você se propõe e vai voltar para o Brasil. Se ele sentir isso na sua entrevista, você tem o visto. Tá? Porque o que ele não quer é dar um visto de turismo para quem quer ficar e trabalhar nos Estados Unidos, porque isso é imigração irregular. Agora, se você tem o visto certo, tô tirando um visto de trabalho porque eu vou trabalhar nos Estados Unidos, ok, o seu visto é de trabalho, então tá certo a sua atividade, ir trabalhar, né? Residir temporariamente lá, tá bom? Bom, meu prazo de ficar lá nos Estados Unidos, se o meu prazo de ficar nos Estados Unidos acabar e eu pedir extensão, renovação do prazo, eu posso ficar lá até ter essa resposta? Olha, gente, especialidade de imigração, eu vou falar com vocês. É um pouco difícil da gente, eu vou explicar, mas é um pouco difícil das pessoas entenderem. O que acontece? Quando você está indo para os Estados Unidos com visto de turismo, você passa pela imigração e o oficial de imigração, aquele oficial migratório ali, ele te dá 6 meses de permanência, ele te dá 6 meses de permanência nos Estados Unidos como um turista que não tem direito de trabalhar, que não tem o direito de fazer uma série de coisas porque o visto não dá o direito, certo? Aí, ok. Você entrou nos Estados Unidos, né? Permaneceu lá 6 meses dizendo que é turismo, né, gente? E aí, por algum motivo, você fala, eu preciso ficar mais um pouco, vou tentar a extensão. Você pode aplicar para uma extensão, sim. Enquanto ela está sendo avaliada, ok, você pode ficar lá dentro, mas você está com status irregular, tá bom? É isso. Status migratório, ele já está irregular. Por quê? O seu status migratório eram 6 meses a partir do momento que você entrou. Se você tá lá, você ainda não teve resposta, está aguardando, você já está errado. E mesmo assim, se você consegue lá dentro a extensão, ok, você consegue a extensão. Mas você entrou por um motivo. E se você trabalhar ainda, fazer alguma coisa, porque ninguém fica tanto tempo nos Estados Unidos à toa, sem fazer nada, você tá mais errado ainda, tá? E isso é muito sério, né? Quem faz essas coisas acham, eu fiz isso, eles me deram, né? A Polícia de Imigração e o USCIS aprovou. Aqui, muito cuidado com o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pedindo, porque uma coisa é visto, outra coisa é status migratório, tá?
Bom, sobre o que você acabou de falar sobre o visto de estudante, eu queria saber qual a taxa da escola. Esse eu respondi. Do I-20, o F1 é $350, tá, gente? Agora da escola tem que ser com a escola. Vamos lá. Eu preenchi o meu DS-160, que minha viagem ia ser em abril de 2020. Mas meu agendamento para renovação está com data para maio. Eu tenho que alterar a data da viagem no meu DS-160? Se você tem que alterar, não, né? Até porque a gente está no período de pandemia, você agendou antes, e ok. Mas nós aconselhamos que todas essas pessoas que têm informações, né, ultrapassadas, que façam o preenchimento de um novo DS-160, que submeta e leve a página de confirmação de um DS-160 atualizado no dia da entrevista, tá, gente? Porque pode ser um problema, né? A gente não sabe. Eu acredito que vai ter alguma flexibilidade aí e com certeza o consulado ele deve dar algumas informações a respeito desses detalhes logo que as atividades retomarem. E a gente vai estar falando sobre isso, porque afinal de contas a gente trabalha com isso, a gente é especialista nisso, mas a gente está aqui também, né, para ajudar as pessoas, para orientá-las. E aí vocês que estão perguntando, a gente vai responder, tá bom? Bom, e sobre Portugal? Adoro falar sobre Portugal porque eu tenho 100% de vistos aprovados para Portugal. Visto de turismo para Portugal. Bom, não temos visto de turismo para Portugal no momento, né? Na realidade, brasileiros nem precisam. Mas também no momento não se entra em Portugal para fazer turismo. Para entrar em Portugal agora, no momento, obrigatoriamente tem que ter um visto. E o visto ele tem que ser de residência ou de permanência temporária. E aí tem que haver um objetivo além do turismo, tá? Ou estudar, ou trabalhar, ou fazer uma pesquisa, né? Sei lá, fazer um investimento, prestar um serviço. Tem que haver um motivo, tá bom? Portugal não exige visto para turistas brasileiros. Isso mesmo, Ana. Portugal não exige visto para turistas brasileiros. Por enquanto, tá, gente? Porque 2021, né? A gente tá aí à beira de entrar em vigor o ETIAS, que é um visto eletrônico, né? Para entrar não só em Portugal, mas em todos os países do espaço Schengen, tá bom? E a previsão de entrar em vigor é no final de 2021, 2022. Também é notícia nova, que em breve a gente vai falar sobre isso, né? Bom, me conte tudo. Eu tô tentando, hein? É Anderson, né? O Anderson. Eu te contei, assim, o máximo que eu consegui. Mas se você quiser saber de mais alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode me perguntar aí que eu vou te contar. Mas a gente preenche um DS atualizado e submete, mas não muda no site. Não. Você não vai mudar nada do que já foi feito. Você só vai fazer um novo DS-160, submeter, imprimir a confirmação e levar junto. Aí, no CASV, eles conseguem fazer uma edição no sistema. Pode ser que eles editem lá o AA, né, que está vinculado ao seu agendamento no centro de atendimento. Caso eles não façam isso, a gente não sabe como que vai ser a regra, né? Eu dei uma dica aqui. Mas se você quiser fazer de outra forma, né? Isso é uma dica, que eu acho que é a forma, assim, menos... que traria menos problema uma aplicação na situação que a gente está vivendo hoje, né? Quem tem essa situação aí. Bom, o Gabriel tá me perguntando, me tira uma dúvida, um estudante que mora nos Estados Unidos pode vir ao Brasil, ficar 10 dias e voltar lá sem quarentena? Porque a proibição é para quem ficou no Brasil mais de 14 dias. Não é mais de 14 dias, não. Que passou no Brasil, não é mais de 14 dias, não. Acho que nos últimos... mais de 14 dias. Eu tenho que ler o decreto direitinho, mas é exatamente isso. Quem passou no Brasil nos últimos 14 dias tem que fazer quarentena, né? Vamos fazer uma interpretação aí. Eu tô com o decreto aqui na cabeça, vamos lá. O decreto diz o seguinte:
Uma pessoa que estiver entrando nos Estados Unidos, que tiver passado pelo Brasil ou por qualquer um daqueles países que tem restrição, nos 14 dias anteriores, ela não entrará nos Estados Unidos. Então, é a mesma coisa para você, tá bom? Se para você entrar nos Estados Unidos, você não pode ter estado no Brasil nos últimos 14 dias antes da sua entrada. E você vai ter tido estado no Brasil, então não pode. Você tem que fazer a quarentena do mesmo jeito em outro lugar, tá bom? Poderia me dar informação sobre visto pro Canadá? Então, o visto pro Canadá tá assim ainda, né, parcialmente em atividade. Eles estão emitindo só alguns vistos, né? No caso de turismo, não estão sendo emitidos vistos. De estudos, para algumas instituições que tem uma lista específica, se a instituição faz parte dessa lista, ela, né, tá dentro da regra, e aí a gente pode aplicar um visto para quem vai estudar nesses lugares. O VAC, né, que é o Centro de Atendimentos do Canadá, já retornou às atividades. Lógico que sim, com agendamento mais restrito, né, menos vagas, mas eles estão atendendo, assim, já estão tirando a biometria, já estão tirando a fotografia para finalizar os processos. Então, aos poucos, eles estão, né, regularizando aqueles todos que ficaram para trás, que iniciaram e não terminaram por causa do fechamento do centro de atendimentos, tá bom? Bia, boa noite. O que você acha sobre o novo presidente dos Estados Unidos? Pergunta difícil, né? Gente, eu sou uma pessoa extremamente otimista, né? Não sei quem ainda não percebeu isso. Mas eu acredito que ele vem, assim, pra agregar, sabe? Eu vi alguns pronunciamentos dele, algumas coisas que eu fico lendo, né? De informações, assim, americanas. E ele disse que vai retomar muitas coisas que o Barack Obama tinha feito com relação à imigração e que quando o Trump entrou, ele cortou. Sabe? Então parece que haverão muitos benefícios relacionados à minha área, né? Que é a área de imigração. Então, assim, aí eu já fico otimista, né? Sem dúvida, eu estou bem otimista com relação a esse novo presidente, tá? Pra gente que adora passear nos Estados Unidos, eu adoro ir para os Estados Unidos passear. Não tenho vontade de morar, mas eu adoro ir passear. Então eu acho que isso deixa a gente mais feliz, né? Mas eu acho que vai ser bom sim, sem dúvida. Bia, quanto tempo vale o DS-160 depois que se submete? Falam 6 meses. Aqui não tem tempo de validade depois que foi submetido, não. O que acontece é o que a gente acabou de falar. Pode ser que as informações elas fiquem ultrapassadas. Aí, você vai lá fazer uma entrevista, no seu DS fala que você queria viajar em fevereiro, sei lá, em outubro do ano passado, você tá fazendo entrevista em maio desse ano, né? Então, o que acontece? Você não vai precisar mudar o que tá lá, mas o ideal é você levar um outro DS-160 submetido também, só a página de confirmação, porque o ID do DS que conta. Então, se ele quiser ver as informações atualizadas, né, sobre sua nova pretensão de viagem, porque a pandemia não deixou você realizar a do ano passado, ele vai acessar através daquele ID, que é do DS-160 novo, atual, que você submeteu. Entendeu? Bom, você faz translado dos clientes de Uberlândia até Brasília para as entrevistas? Não fazemos. A gente tem transporte de Vitória para o Rio de Janeiro, que a jurisdição do Rio é o consulado, né? A jurisdição de Vitória é o consulado do Rio. E a gente também tem transporte de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, que a jurisdição nossa aqui de Minas também é o Rio de Janeiro. Agora, de Uberlândia para Brasília, não. Até porque a jurisdição de Minas todinho é o Rio. Mas é claro que você pode escolher uma outra repatriação consular, sim, tá? Para fazer sua entrevista. E quem tá aí no Triângulo Mineiro, né, tá mais perto, sim, de Brasília. Mas aí você vai ter que pegar um voo ou ir de carro, tá bom? Bom, boa noite. Muitas pessoas têm bastante medo quando chega na imigração. Alguma dica para esses novos viajantes? Aqui,
Gente, a gente tem uma live, eu tenho uma live em parceria com a Adriana, só sobre imigração. A gente conta até história, é muito legal. Tá lá no nosso canal do YouTube e assina, vai lá, assina o nosso canal. Se inscreve, né, no nosso canal. Assina, eu tô parecendo gente velha, olha que eu sou novinha. Falando igual mãe, né, porque eu falo uma coisa errada, minha filha fala, que isso, mãe? Então não é assina não, é se inscreve no canal do YouTube, né, igual uma youtuber falando, que lá tem um vídeo muito legal sobre isso, tá? Sobre imigração, a passar na imigração. E eu conto história minha, a Adriana conta história dela, que já aconteceu com a gente. E a gente fala como que é exatamente, conta aí como que é a experiência de passar na imigração. Mas aqui, não precisa ter medo, gente, muito tranquilo, viu? Quem vai passar na imigração, tá indo viajar para os Estados Unidos pela primeira vez, vai com fé, tranquilo, que dá tudo certo. Bom, na época do Barack Obama, era mais fácil a entrada dos Estados Unidos? Gente, não é que era mais fácil, não. As regras continuam as mesmas com relação, né, à decisão de um oficial consular em aprovar ou não um visto, né? As regras, elas são as mesmas. Mas com relação à lei de imigração, o programa de isenção de entrevista, eles eram melhores, entendeu? Antes, uma criança até 12 anos, até 16 anos não precisava fazer entrevista. Hoje precisa, né? Até 13 anos não precisa, passou disso, precisa. Antes, idosos até 65 anos, até 64 anos precisavam de entrevista. Passou de 64 não precisava mais. Hoje a idade é 80. Então assim, houveram uma série de mudanças. Eu tô falando com relação a visto, que é o meu carro-chefe. Mas assim, na própria imigração, com relação a solicitar visto de residência, né? De imigrante, mudou muita coisa, tá? Quem fez a aplicação antes ou tentou depois, quem mais está envolvido com isso, sabe do que eu tô falando. Então houveram, né? Dificultou um pouco mais, sim. Sobre as entrevistas, são difíceis? Alguma dica? Gente, entrevista é um momento super tenso, né? Porque a gente está sendo avaliado. Mas não são difíceis, não. Eu acho assim, para quem faz uma entrevista, quem tá ali para falar a verdade, olha no olho da pessoa, né, do entrevistador e responde de forma clara, tem nada de difícil, viu? Pode assistir vídeo nosso lá, que inclusive tem um vídeo também que fala sobre entrevista, que foi uma live, que eu falo sobre o momento mais temeroso das pessoas, que é o momento da entrevista. E quem não fala inglês, como faz na imigração? Bom, gente, quem não fala inglês, dependendo do estado que você tá indo, tem até polícia de imigração, né? Oficial de imigração nos Estados Unidos que fala português. Depende do lugar que você tá indo, se é um lugar muito turístico. Agora, posso ser bem sincera? Você tem que saber um pouquinho de inglês, né? Pelo menos um pouquinho. Se ele perguntar quantos dias você vai ficar, você saber responder, onde você vai ficar, o endereço que você vai ficar, o que você vai fazer lá, quanto que você tá levando de dinheiro, né? Porque o oficial de imigração, ele te faz uma série de perguntinhas sobre a sua estada nos Estados Unidos. Então aqui, pouquinho tem que saber, né? Porque como que você faz sem saber comunicar, falar nada? É muito difícil. Até pra você lá dentro se comunicar, precisar fazer um lanche, usar um banheiro em algum lugar, perguntar onde tá alguma coisa, né? Então, assim, eu aconselho a todo mundo, pelo menos ter aqueles livrinhos, assim, sabe? Com dicas de frases importantes pra viagem. Pelo menos isso. E quem tem familiares que moram nos Estados Unidos facilita a entrada? Não, porque quem está sendo avaliado ali no momento da entrada nos Estados Unidos é você, tá? Então, assim, ele vai te fazer uma série de perguntas. Se ele entender que você tá com visto de turismo, tá indo fazer turismo e que você vai voltar mesmo depois que você terminar seu período de turismo, ótimo, ele vai permitir que você entre. Agora, se ele entender que você tá enrolando, falando alguma coisa errada, que tem alguma treta, tem alguma coisa que não ficou clara pra ele, ele pode não admitir a sua entrada mesmo você tendo um visto americano, válido, tá bom? Bom,
Pessoalmente, você acha que as fronteiras abrem antes de maio de 2020? Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho muito que abre. Viu? Eu acho que é só esse momento mesmo. Esse momento da vacina, essa reorganização e o governo americano entender que os Estados Unidos, que o Brasil já está com a situação controlada. Não é que vai acabar a doença imediatamente, mas que a situação estará controlada. E eu tenho certeza que os Estados Unidos vai cobrar teste, de Covid. No futuro pode ser que eles peçam a comprovação da vacina também para permitir a nossa entrada lá. Mas vai abrir, vai reabrir, gente, com certeza. É aqui, ó. A Maju tá falando, ó, será que o consulado vai abrir? Vi que dia 26 as fronteiras... Não, então, vi que dia 26 a fronteira vai abrir desde que apresente o teste PCR negativo. Eu tenho essa notícia não dessa forma. Acontece. Essa notícia é o seguinte, que vai ter anúncio oficial ainda, que a partir do dia 26 de janeiro, as fronteiras nos Estados Unidos obrigatoriamente só receberão turistas que desembarquem nos Estados Unidos portando o resultado do PCR negativo. Agora, se isso significa abrir as fronteiras para todos os países, eu ainda não sei, tá? Então, assim, isso aí é igual da outra vez. A questão da flexibilização nas fronteiras. Nossa, até as mídias falaram tanto de besteira. Eu preferi ficar calada, ser comedida e falar o certo na hora certa, tá, gente? Porque essas coisas são muito sérias, né? A gente tá aqui como num meio de comunicação, eu tô falando pra todo mundo, eu tenho que falar o que eu tenho certeza. Bom, boa noite. Caso uma pessoa tenha familiar americano nos Estados Unidos, facilita na imigração, alegando que tem lugar pra ficar? Bom, você tem lugar pra ficar e tem motivo pra visitar, né? Se esse seu familiar, ele tem um status regular, ele é legal nos Estados Unidos, ou é um cidadão americano, ótimo, não muda nada. É bom você ter o endereço dele, o telefone dele, tudo bonitinho, porque na imigração você vai precisar passar, tá bom? E se o oficial de imigração tiver dúvida, vai te chamar pra um lugarzinho reservado, vai ligar pra eles pra ter certeza que você tá indo pra lá, vai fazer umas coisinhas e depois te libera, tá bom? Tomara que isso não aconteça. E sobre passaporte? O que você quer saber sobre passaporte? Pode me perguntar, eu tô aqui pra responder, pra falar o que vocês quiserem. Tá quase acabando o nosso tempo, hein, gente? Bom, passaporte é o seguinte, gente, Polícia Federal tá emitindo passaporte, tá? Teve um momento que diminuiu, tava emitindo só em caráter de urgência, mas não tá mais. Os passaportes passaram a ser emitidos normalmente, tá? Pelo menos em todos os estados que eu agendei passaporte. Passaporte normalmente tem validade de 10 anos para solicitantes a partir de 18 anos, né? Quem tem menos que 18 anos, eles valem menos. Então, assim, se você ainda não tirou seu passaporte, corre, agenda, né, através do site da Polícia Federal, ou se não conseguir precisar de ajuda, procura Mundial Vistos. O passaporte, ele tem um custo de R$ 257,25, tá bom? Ele é o primeiro passo para você pensar numa viagem internacional, tá bom? Bom, Bia, boa noite. Já temos previsão de agendamento para o Consulado de Recife? Aqui, amanhã eu vou postar a agenda aí pra vocês no Stories de como que tá a situação online, na hora, tá, gente? Hoje tinha agendamento, sim, tá? Tá lá pro segundo semestre, pra maio, eu não lembro se é junho, julho, mas tá mais pro final. E eu acho que é renovação que não tá fazendo, tá fechado pras vagas, né? Mas assim, gente, tem tudo. Calma que tem tudo. Vamos lá. Bia, boa noite. Já temos previsão de agendamento em Recife. Eu acabei de responder. E as fronteiras de Portugal? Alguma previsão? Bom, a fronteira de Portugal é aquilo, né, gente? Ela também tá parcialmente aberta. Então, todo brasileiro que tá indo para Portugal com visto ou tem familiar lá, né, um dependente de um familiar, residente e tal, tá entrando. O que não tá entrando é turismo por enquanto. Porque não é prioridade fazer turismo num momento desses de pandemia, né? Então a gente tem que ter paciência, esperar um pouco, até para nossa própria segurança. Tá
bom? Ô, gente, olha só, vou contar uma coisa rapidinho aqui pra vocês que eu tenho que terminar a live, senão ela vai cair. Bom, semana que vem, não sei se semana que vem, eu acho que até semana que vem, até sexta-feira da semana que vem, eu devo vir com muitas notícias novas, tá? Porque a partir do dia 26 de janeiro, a gente vai ter muita coisa boa. Então, fiquem atentos para a próxima live, que eu vou vir aqui contar um tanto de coisa boa para quem tá querendo tirar seu visto, ir para os Estados Unidos no ano que vem, programando sua viagem, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, quero agradecer mais uma vez, viu, gente, ó, pela participação, adoro essa participação, todo mundo perguntando, que eu adoro conversar. E eu espero vocês, eu deixo aí o convite, tá, nas nossas redes sociais, avisando o dia e o horário da nossa próxima live, tá bom? Quem tiver dúvida ainda quiser fazer alguma pergunta, pode mandar no direct, que a gente vai tratar de cuidar de todas as respostas, tá? Não deixa de procurar Mundial Vistos, não. Quem tá pensando em viajar e fazer seu visto, nossa, aqui, procura Mundial, porque eu tenho certeza que a satisfação vai ser garantida. E se não for, conversa comigo, manda zap pra mim, liga pra mim, me conta por que não foi, tá bom? Gente, muito obrigada. Tchau, tchau.